adoraram, entretanto, dizeis que em Jerusalém, mulher, neste monte, mas o que não conheceis, porque a salvação vem em que os verdadeiros Pai em espírito procura para seus espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículo 24. Versículo 24 é muito claro e nos diz: Deus é Espírito. E esse é o tema da nossa lição de hoje. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A conversa que nós lemos agora e ouvimos, estabelecida entre Jesus e a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, ela deu ensejo não apenas para que fossem reveladas as condições morais e espirituais daquela mulher, como também para que fosse feita uma verdadeira afirmação sobre a natureza de Deus, quando a Bíblia nos diz que Deus é Espírito. Sempre existiu uma grande divergência entre os samaritanos e os judeus quanto ao local onde se deveria adorar a Deus. E sempre houve a ideia, e essa ideia ainda prevalece nos dias de hoje, que o culto a Deus deveria ser circunscrito a um determinado lugar. Muita gente acha que só pode prestar culto, até hoje, irmãos, muita gente ainda acha que só pode prestar culto a Deus no templo, na igreja, conforme nós chamamos, naquele espaço físico, né? Em geral, os antigos não tinham aquela concepção espiritual da divindade que nós temos, e nem a ideia da onipresença de Deus. Os antigos não tinham a consciência desse Deus onipresente, que Deus está em todo lugar. E quando eu faço um culto doméstico, eu estou cultuando a Deus da mesma forma que eu estou cultuando a Deus no templo. Quando eu faço um culto em família, como nós fazemos aí na igreja, e as igrejas fazem, nós estamos cultuando, porque as pessoas não tinham esse conceito da onipresença de Deus. E nós encontramos um grande exemplo no nosso irmão Jacó, quando ele estava na sua caminhada lá pela terra de Harã, e quando ele adormeceu, ele sonhou com a escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos do Senhor subiam e desciam pela escada. Quando ele acordou, o que ele disse? Está lá em Gênesis capítulo 28, versículo 12, e também no versículo 16, você pode conferir. E Jacó, muito assustado, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ah, como? O Senhor está em todos os lugares, Deus é onipresente. E em relação ao culto,
Muita gente acredita que a gente só pode cultuar a Deus naquelas 4 paredes que nós chamamos de templo, que nós chamamos de igreja. Mas Deus é espírito, foi o texto que nós lemos no versículo 24 de João capítulo 4, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E se os irmãos estão lembrados, há pouco tempo, poucos minutos atrás, a nossa irmã Célia, falando sobre o reverendo Simonton, ela citou que o reverendo Simonton começou a escola dominical, e ele começou a escola dominical usando pelo menos 2 livros, a Bíblia e o Catecismo. A Bíblia e o Catecismo. O Catecismo, a Igreja Presbiteriana jogou no lixo. Difícil uma igreja que usa o Catecismo. A nossa igreja, inclusive, precisa de recuperar o Catecismo para as crianças. Principalmente para as crianças. Chama o Breve Catecismo de Westminster. E a pergunta número 4 desse breve catecismo que nós precisamos ensinar às nossas crianças, ela diz assim: o que é Deus? Pergunta número 4 do nosso breve catecismo: o que é Deus? E a resposta é: Deus é espírito, infinito, eterno e imutável, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Nosso breve catecismo, catecismo maior também, mas o breve catecismo fala sobre quem é Deus. Quem é Deus? E nos é dada a resposta que nós precisamos ensinar às nossas crianças. Deus é espírito e é a razão da nossa lição de hoje. Porque nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, para nós não termos uma concepção material da divindade. E nós citamos para os irmãos aqui, por exemplo, os mórmons. Os irmãos conhecem os mórmons, possivelmente aí perto da sua casa tem uma igreja mórmon. Os mórmons, quando vão interpretar o texto lá de Gênesis, capítulo 1, abra sua Bíblia, por favor, lá em Gênesis, capítulo 1, no versículo 26, o que diz o texto de Gênesis 1, 26? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os mórmons, quando vão interpretar esse texto, eles dizem que Deus, presta atenção, irmãos, e temos que ter muito cuidado com essas interpretações. Os mórmons dizem que Deus tem um corpo de carne e osso, muito semelhante ao nosso. Tanto é que ele nos fez a imagem e semelhança dele, porque ele tem um corpo, como o nosso. Deus tem corpo de carne e osso como o nosso. É a defesa dos mórmons. E eles defendem que o Filho de Deus, Jesus Cristo, também é assim, né? E que Deus, o nosso Pai Celestial, isso é a posição mórmon. Deus, o nosso Pai Celestial, talvez tenha sido uma criança, e até uma criança mortal, como nós fomos e somos. E Deus se elevou, se desenvolveu passo a passo, até o ponto que ele se encontra agora. Então nós temos que ter muito cuidado, porque essa é uma defesa da doutrina mórmon. E isso está num livro que eles têm, chamado Religiões, Seitas e Heresias. Está citado no livro Religiões, Seitas e Heresias, na página 159. É a posição
dos mórmons, que Deus tem corpo como o nosso, de carne, de osso, talvez tenha sido uma criança que se desenvolveu, cresceu e progrediu e chegou a ser agora o que é pelo progresso, né? Vale a pena considerar, então vale a pena a gente considerar alguns pontos sobre a natureza espiritual de Deus. Embora nós reconheçamos os nossos limites, a nossa falta de capacidade de entender, considerando que nós humanos não podemos aprender em toda a grandeza, a extensão, a infinidade de Deus, nós não podemos compreender. Deus é infinito, Deus é eterno, conforme nós vimos na pergunta número 4. E aproveito até do catecismo, aproveito até para fazer uma pergunta. Você que está participando aí da nossa escola dominical, você tem o breve catecismo? Você já leu? Você ensina ele para os seus filhos? É muito importante que a gente faça isso. Nossa lição de hoje, portanto, é que Deus é espírito. Deus não foi criança como nós. Deus não evoluiu, não chegou à perfeição que dizemos que ele tem, porque ele, com o passar do tempo, ele evoluiu. Não é isso. O espírito, na verdade, irmãos, o espírito, na verdade, não se confunde com a matéria. Não se confunde. Quando Jesus apareceu a seus discípulos, após a ressurreição, o que Jesus disse? Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, o que ele disse? Vede as minhas mãos, mostrou para eles, vede as minhas mãos, vede os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito, olha aqui que Jesus diz, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Então essa posição mórmon, ela contradiz a própria palavra de Jesus. Jesus diz que o espírito não tem carne, não tem ossos, e ele tinha. Vocês podem tocar em mim, podem me apalpar. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 39, os irmãos podem conferir nas suas Bíblias. Lucas 24, 39. Mas não é fácil para nós a gente definir o que é um espírito, né? E às vezes é mais fácil a gente dizer, explicar sobre uma coisa, dizendo aquilo que ela não é. Como Jesus mesmo usou aqui, espírito não tem osso, espírito não tem carne. O homem você, eu, nós estamos presos ao espaço, ao tempo e à matéria, não é verdade? Normalmente, quando você vira para a pessoa e fala assim, deixa eu ver, o que você faz? Deixa eu ver. Você estende logo a mão, que você quer pegar. A gente, para ver, a gente tem que... Não, isso existe mesmo, eu estou segurando. Isso aqui é uma caneta, eu estou segurando. A matéria é muito importante para nós. O espaço é muito importante para nós. O tempo. Quando é que você vem? Pode me esperar que eu vou, mas quando? Quando? Amanhã, depois da manhã, daqui uma hora? A gente está muito preso a essas coisas. Portanto, é muito difícil falar sobre o espírito, porque o espírito não está relacionado, não está preso, não está envolto a nada disso. Nem a espaço, nem a tempo e nem a matéria. Não podemos imaginar que Deus se restrinja, fique limitado no espaço. Não podemos. Deus é onipresente. Como é que você pode... Nós temos a lei que você estudou na escola, né? Quem fez já o segundo grau, o primeiro grau, já estudou. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço. Não podem. É a lei, nós cremos isso. Mas isso não vale para Deus. Deus está lá no Afeganistão, está lá no Polo Ártico, está aqui, está aí na sua casa, está aqui comigo, está aí com você. Deus não está restrito a espaço, mas é muito difícil para nós compreendermos isso dentro da lógica, porque para nós a matéria, o espaço, o tempo são coisas muito importantes. E o que o salmista diz? Abra a sua Bíblia, por favor,
lá no Salmo 139. Abra sua Bíblia no Salmo 139 e veja o que o salmista diz sobre isso, sobre o espaço, sobre Deus estar em todos os lugares. Salmo 139, a partir do versículo 7. É isso que diz aí: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me há de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Como é que eu vou fugir da presença de Deus? Como é que eu vou limitar Deus num espaço? Tem muita gente que pensa que, né, pode agir, pode fazer, que aqui Deus não está, Deus não participa, não toma conta, não cuida. Aqui não, Deus não vem aqui, Deus não está aqui. O salmista fala de uma maneira muito forte sobre isso. Eu queria que você abrisse também a sua Bíblia no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 8. Abra aí a sua Bíblia. Primeiro Reis 8. Versículo 27. Primeiro Reis 8, 27. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão falando sobre o templo. Deus habitaria a terra, mas nem o céu dos céus podem conter. Deus está em todo lugar. Que coisa maravilhosa. Salomão já reconhecia isso, já falava isso, e nós precisamos ter essa consciência. Onde nós estivermos, por Deus ser Espírito, Deus está. Deus é presente, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Com relação ao tempo, irmãos, nós falamos sobre o espaço, e com relação ao tempo, o que nós vivemos? Nós vivemos o passado, nós vivemos o presente, nós sonhamos com o futuro. Mas Deus não. Deus já existia antes do tempo. Abra sua Bíblia lá no Salmo 90. Salmo 90. Abra sua Bíblia no Salmo 90. E veja se é verdade isso. Salmo 90, versículos 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, quando, irmãos? De geração em geração, antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade. Deus não está circunscrito ao tempo. Não, não está. É isso que o salmista nos diz. As duas marcas das coisas que existem no tempo são Gênesis. O que é Gênesis? Princípio e mudança. Você tem o seu Gênesis, você tem o seu princípio. Deus não. Deus não nasceu. Como nós citamos aqui a palavra dos Mormons, dizendo que Deus foi uma criança e cresceu. Como não? Deus é sempre o mesmo. Ele é sempre o mesmo. Ontem, hoje e para todo o sempre. Eternamente ele será o mesmo, imutável. Nele não há sombra de variação. Não é isso que a Bíblia nos diz? Não há transformação, não há crescimento em Deus. Deus não pode ser melhorado nem piorado. Deus é perfeito. Deus usa o tempo e o emprega como campo no qual ele nos exercita.
E ele usa o tempo para nos preparar para o seu propósito. Deus, como ele é em si mesmo, está acima do tempo. Ele está acima do tempo. Ele sabe do fim desde o princípio. Todas as coisas mudam, ou não mudaram? Mudaram até dentro da igreja, mudaram a forma de nós cultuarmos a Deus, a forma de nós vestirmos, né? A gente pega, nós que, no meu caso, que já estou com 68 anos de idade, pega a roupa que vestia há 40, 50 anos atrás e acha graça, porque hoje não se veste mais. Verdade? Aquele tipo de roupa, a mudança em nós, e Deus nos exercita através da mudança do tempo, mas ele mesmo permanece imutável. Deus não vai mudar porque nós mudamos. E uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado quando olharmos sobre a imutabilidade de Deus é o uso falso da expressão, quando diz assim, Deus entende. Então hoje Deus entende que eu vivo no século 21, que é comum trair, que é comum... Não, Deus não vai entender que é comum roubar, que é comum dar calote nos negócios, que é comum mentir, que é comum enganar. Não, irmãos. Isso nós mudamos. Deus não. Acho que nem nós mesmo mudamos, porque isso é presente na vida do homem sempre. E nós não podemos deixar de considerar que Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, falando a respeito de Jesus Cristo. Deus pré-existe. Deus pré-existe. Achei muito interessante, semana passada, quando a Camila, a nossa netinha, com 4 anos, chegou para a Lídia falou assim, pai, o que eu vou responder para a Camila? A Camila chegou para a Lídia, com 4 anos, e falou assim, ô mãe, com quem que Deus casou? Com quem que Deus casou? A Lídia falou assim, Cacá, nós chamamos ela de Cacá, Cacá, Deus não casou. Oh, mas ele não tem filho? Mas ele não tem filho? Quer dizer, a nossa realidade, quando nós nos aproximamos de Deus, não nos permite entender muita coisa. A Camila não entendia como é que Deus não casou e tem filho. Normalmente, é ensinado para ela, e nós ensinamos para os nossos filhos, que as pessoas casam, formam uma família e têm filhos. Mas Deus, ele pré-existe, ele criou a matéria. Ele criou, a matéria é a criação de Deus. Ela não é resultado de uma explosão cósmica. Mas quem criou o cosmos para ele explodir? De onde é que veio a matéria? Nós cremos que Deus é o criador da matéria e é o preservador dela. Abra a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Atos, irmãos. Lá no livro de Atos. Atos capítulo 17. Atos 17. E vamos ler aí para a gente entender um pouquinho a partir do verso 24. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo. É isso que a Bíblia diz? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem é todos da vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós.
pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nós somos gerados por Deus, é isso que a Bíblia diz, a matéria é criação de Deus, Deus é o Criador, mas o homem mudou a realidade dessa matéria, mudou a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É isso que Romanos nos ensina, não é isso? Romanos, capítulo 1, versículo 23, Romanos 1, 23, fala que o homem mudou essa realidade, ele inverteu o papel, ele mudou a glória de Deus, mas Deus fez o mundo, que tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, ele é o Senhor de tudo, ele deveria ser adorado, e não é, o homem inverteu, né? E fundamentados em Deus ser o Criador de tudo isso, inclusive da matéria, nós, irmãos, não podemos, presta atenção, porque esse é um erro que, inclusive, a Igreja Presbiteriana do Brasil está cometendo seriamente. Nós não podemos fazer qualquer representação material de Deus. Não tem desse negócio, porque é revista de escola dominical para criança, fazer imagem de Jesus, ainda fazem umas imagens feias, horríveis, que não tem nada de arte, além de fazer, que já é errado, ainda faz feio. Não podemos fazer qualquer representação material de Deus, e a Igreja Presbiteriana está errando profundamente nisso. Eu sempre tive discussões calorosas com a Casa Editora Presbiteriana por causa disso. Sempre discuti isso nas minhas lições no meu curso de Novo Testamento, quando eu fiz mestrado com o reverendo Augusto Nicodemos, e nós não chegávamos a uma conclusão, que eu dizia, está escrito aqui em Êxodo, não farás para ti, não, nem nada. Nós não podemos usar flanelógrafo. Não, está errado. Ah, pastor, mas é didático. A Bíblia é didática. Na Bíblia tem figura. Na Bíblia tem alguma coisa. Tem na sua Bíblia aí alguma figura. E depois, para tirar isso da cabeça das nossas crianças, acostumaram a ver aquele Deus, né? De cabelo branco, barba branca. E os irmãos, isso é tão forte, que alguns anos atrás, nós trabalhávamos com crianças recolhidas pela justiça, que eram tiradas dos seus pais. Nós trabalhávamos com essas crianças, e eu sempre tive essa barba branca. Cabelo não, porque o cabelo já caiu todo. Mas o que tem é branco, né? E eu me lembro que eu coloquei aquela menininha no colo, e eu estava com a barba grande, branca. E ela começou a passar a mão na minha barca. E sabe o que aquela criança me perguntou? Ela olhou para mim e falou assim, o senhor é Deus? O senhor é Deus? Que com certeza aquela criança foi ensinada que Deus é aquele velhinho de barba branca, de cabelo branco. Aí, irmãos, nós estamos estabelecendo para Deus um corpo. E nos cultos de Natal, nós colocamos uma criança lá na manjedoura, ou colocamos uma boneca. Não, irmãos. Imagem nenhuma. Deus é espírito. Deus é espírito. Você quer ver? Vamos ver se é isso mesmo que a Bíblia diz. Abra essa Bíblia lá, nós já estudamos aqui, mas vamos ver lá de novo em Êxodo. Capítulo 20. Abra sua Bíblia, por favor.
Êxodo capítulo 20. A partir do verso 4, Êxodo 24, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Ah, pastor, mas nós fazemos, mas nós não adoramos, nós não cultuamos. É só didaticamente, mas onde é que na Bíblia aqui tem essa didática? Onde é que na Bíblia tem esse ensino? Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É o que a Bíblia ensina, irmãos. Você acha que Deus não sabe que se a criança vê a imagem, ela vai ter mais facilidade para guardar, segundo os estudiosos, segundo os educadores? Ou Deus não é superior aos estudiosos ou aos educadores e Deus não sabe que não precisa disso? Deus é o criador de todas as coisas e ele não pode ser mostrado em matéria, de forma alguma, em momento nenhum, em circunstância nenhuma, para agradar ninguém. Então, o que é a imagem de Deus? Que nós lemos lá em Gênesis. O que é a imagem de Deus? Em que consiste a imagem de Deus em você, em mim, no ser humano? O homem é diferente de todas as outras criaturas. Todas. Você é. Né? Você é diferente de todas as criaturas. Você é a coroa da criação de Deus. O ser humano é a coroa da criação de Deus. Os animais, todos os animais selvagens, os animais domésticos, todos eles foram criados conforme a sua espécie. Verdade? Os animais foram criados segundo a sua espécie, mas você não. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Veja, abra sua Bíblia lá no Salmo de número 8, por favor. Salmo 8. Olha aqui que nos diz a palavra de Deus no salmista no Salmo 8. Salmo 8, a partir do versículo 5. Veja o título desse salmo, que diz: a glória divina é a dignidade do Filho do Homem. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. De glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorrer a senda dos mares. Deus fez isso quem? Fez o homem. Fez o homem, fez você, fez a mim, fez o ser humano assim. Deu domínio sobre tudo para a glória dele. E esse desenvolvimento eu tenho que considerar que Deus me criou, Deus criou você, irmão, e a imagem e semelhança, e eu tenho que olhar o sentido moral dessa criação. Esse sentido, esse homem que antes de pecar, era inclinado para o bem. Ele vivia em direção a Deus. Na viração do dia, Deus vinha se encontrar com ele. Não é isso? Então, o sentido moral de Deus, o gostar de Deus, o amar a Deus, ele faz parte. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tem esse sentido moral. Tem sim. Né? O homem revestido de justiça e retidão.
A justiça e a retidão são caracteres de Deus presentes na nossa vida. Quando você se revolta contra uma injustiça, quando você quer ver as coisas certas acontecerem, isso é manifestação do caráter, do ser de Deus na sua vida, porque você foi feito assim. Foi estragado pelo pecado, é verdade. Mas ainda existe em você, em mim, no ser humano, esse amar a retidão, amar a justiça. E no sentido racional, o homem é o único ser dotado de inteligência. E só ele tem capacidade de desenvolver. Você pega um gato, cria, pega filhotinho, cria, vai morrer gato. Não vai haver desenvolvimento do gato. Ele não é inteligente, mas você é. Você aprende, você desenvolve. Você desenvolve na ciência, o ser humano desenvolve nas artes, nas letras, e assim por diante. Né? Quanta coisa maravilhosa que o ser humano tem feito, que a gente não vê nos animais. Progresso é muito limitado. E você, o ser humano, é dotado de faculdade racional. E somos capazes, sim, de evoluir, de inventar coisas novas. E agora nós estamos aí atrás da vacina contra a Covid. Isso é próprio do ser humano, aperfeiçoando os seus conhecimentos. E nós temos que olhar também, irmãos, uma coisa muito importante no nosso ser parecido com Deus, no sentido da imortalidade. A Bíblia declara que só Deus tem a imortalidade, não é isso? Só Deus é imortal. Está lá em 1 Timóteo. Abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Timóteo. Vamos ver lá? 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Quem é esse único que possui imortalidade? Deus. Deus é imortal. Deus é o único imortal. E nós precisamos considerar isso. E é da essência de Deus o ser imortal. E você e eu possuímos a imortalidade. Nós não somos imortais. Nós possuímos a imortalidade como dom de Deus. Deus nos deu a imortalidade. O homem foi dotado, o ser humano foi dotado de alma imortal. E na originalidade, no ser criado, ele não estava sujeito à lei da morte, porque não havia pecado, concorda? O salário do pecado é a morte. Veio a morte ao ser humano em consequência do pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo, e com ele a morte. E a morte é o salário do pecado. Então, irmãos, nós temos que entender que Deus se manifesta em nós, fazendo-nos a imagem e semelhança dele, que é espírito, que não tem mão, que não tem dedo. Mas a Bíblia fala nisso, pastor. A Bíblia fala na mão de Deus, eis que a mão de Deus não está encolhida. Dedo de Deus. A Bíblia fala, mas fala isso de forma antropomórfica. Isto é, são figuras que são usadas para que a gente possa entender
Deus não tem corpo como nós. Não tem corpo como nós. Mas a Bíblia fala nos olhos de Deus, que estão em todo lugar. Fala para a gente poder entender. Na mão de Deus, eis que a mão de Deus não está encolhida, ele te toma pela tua mão direita. Como? Deus, né? Segura na minha mão. Isso é para a gente entender, para a gente compreender, porque nós somos limitados. E nós somos maculados, sujos, pelo pecado. E quando nós pensarmos nisso, irmãos, Deus é Espírito, nós temos então sempre que lembrar que nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é Espírito. E o que Deus colocou em nós, como imagem e semelhança dele, não é essa mão com 5 dedinhos, não são os 2 olhos, não é isso. Deus colocou coisas espirituais. Portanto, nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Esse Deus que é santo, esse Deus que é puro, esse Deus que é perfeito. E quem desejar ter uma verdadeira comunhão com Deus, ele precisa ter o seu coração regenerado e transformado pela graça de Deus. Pela graça de Deus. E assim vai acontecer, e assim seremos. Assim seremos, assim o nosso culto vai ser aceito. E precisamos prestar muita atenção, irmãos. Precisamos prestar muita atenção, porque o culto a Deus não está restrito a um lugar, a um espaço físico. Adore a Deus em espírito e em verdade, no seu trabalho, na sua escola, no seu relacionamento amoroso. Adore a Deus na sua vida inteira. O nosso culto, a nossa adoração a Deus, ela precisa ser de acordo com a natureza espiritual e santa de Deus. Não de acordo com o que nós queremos. Eu não acho, por favor, nunca imagine que você está adorando a Deus que você levantou a mão. Se o seu coração estiver longe. Esse povo me honra com seus lábios, não é isso que Deus disse? Mas seu coração está longe de mim. Não tem espírito, não tem verdade, tem gesto. Tem gesto, tem atitude. Balança. Não, temos que ter muito cuidado, irmãos. Adorarmos a Deus, prestarmos a Deus. Seu corpo está na igreja, está lá no culto, sua mente está onde? Está no jogo, está no programa, está no namorado, está no quem ficou lá em casa me esperando, está no churrasco que vai ter depois do culto. Eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E nós queremos encerrar esse momento, irmãos, lembrando os irmãos daquilo que nós falamos do início, da dificuldade que nós temos. A dificuldade que nós temos de entender o que é espírito. Então é muito mais fácil fazer como os mormons, dizer que Deus tem carne, Deus tem osso, Deus foi criança, né? E não nos esquecermos, ou nos esquecermos, da pergunta 4 do nosso catecismo. O que é Deus? Que Deus? Deus não é fumacinha não, viu, irmãos? Não é fumacinha, não é espírito que está preso na lâmpada do Aladim, não. Não é isso que é espírito, não. Olha a dificuldade para nós compreendermos. E o que nos diz a resposta? O que é Deus? Pergunta 4 do breve catecismo. Deus é espírito, infinito. Olha como é que você pode entender. Uma coisa infinita, eterno,
Como é que você pode entender? Imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Não é para entender. Muito difícil. Então, quando nós pensarmos em Deus e cultuarmos a Deus, orarmos sempre a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Não dá para você colocar Deus numa equação matemática. Não dá para a gente colocar Deus num laboratório, num tubo de ensaio e explicar. Não dá. Eu me lembro, acho que já contei para os irmãos, mas me lembro como se fosse hoje, reverendo Ludogero veio pregar aqui na nossa igreja, ele ficou hospedado aqui em casa, e na hora do almoço, ele virou para a Lídia devia ter uns 5, 6 anos, virou para a Lídia e falou assim: ô Lídia, você tem alguma pergunta que você gostaria de me fazer para te explicar? Você tem alguma pergunta que você... Ah, tem sim, pastor. Levantou o dedinho assim, né? As crianças não levantam o dedo assim. Tem sim, pastor. O senhor pode me explicar sobre a Trindade? Eu não consigo entender sobre a Trindade. O senhor pode me explicar? O reverendo Ludogero: pois não, minha filha. E deu uma aula de teologia para Lídia, falou, explicou, usou a água como referência no estado líquido, no estado gasoso, no estado sólido, explicou, gastou um tempão explicando para Lídia. No final, virou-se para Lídia e falou assim: você entendeu, Lídia? Ela balançou a cabecinha assim e falou assim: não, senhor. Não, senhor. Não entendi. Entender um ser perfeito, nós que somos pecadores, eterno, nós que somos finitos, imutável, nós que trocamos de opinião mais do que trocamos de roupa. Você acha que nós podemos entender, colocar dentro da lógica? Não, mas é o que a Bíblia diz: é o seguinte: Deus é eterno. Versículo 24 do capítulo 4 de João que nós lemos. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, para que a gente possa crer que a palavra de Deus é verdade e, crendo nela, tenhamos vida em Jesus Cristo. Deus nos abençoe, irmãos. Tenhamos um dia de muita paz e, permitindo Deus, estejamos de noite, aqueles que puderem na igreja, aqueles que não puderem estejam acompanhando o culto online. Deus nos abençoe e nos dê um dia muito, muito gostoso. E creiamos e vivamos sabendo que Deus é eterno. Amém.